E aí, o seu filho pede desculpas, mas quando ele pede desculpas, ele entende o motivo da palavra? Ou então, quando você olha pra ele e você fala, pede desculpas! Ui, eu me incluo dentro desta categoria de mãe. Sim, mas o meu filho hoje tem 25 anos e quando ele era pequeno eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Mal se falava nas práticas respeitosas e quando eu queria estudar eu precisava ir a uma biblioteca porque eu tinha medo do computador. Sim, eu sou dessas. Vem comigo que eu vou te contar como trabalhar com o seu filho dentro desta palavra ou desta condição que pode auxiliar e também pode aliviar a pressão. A palavra desculpas, ela muitas vezes se relaciona mais com o adulto, com a avaliação do adulto sobre a gente, com a avaliação do adulto se somos uma boa mãe, se aquela criança é uma criança educada. Mas a palavra desculpa sendo usada em demasia, sendo usada demais, ela perde o efeito, a nobreza que ela tem, assim como a palavra não. O que não significa que deva ser substituída pelo sim, a palavra não, e também não, a palavra desculpa deixe de ser utilizada. E sim que a gente amplia em repertório, em alternativas para a gente ter como substituir. Que é justamente aquilo que eu faço nas minhas mentorias. Isso está errado? Ok, eu já sei que está errado, mas e como eu faço certo? Qual é o certo? Me dê algumas alternativas, porque eu já tentei A, não funcionou, já tentei B, não funcionou, já tentei C, e aquela sensação de culpa, aquela sensação de fracasso vai tomando conta dessa mãe que muitas vezes ou deixa de praticar as filosofias práticas respeitosas, ou então ainda com essa culpa, a criança percebe a insegurança, fica, reforça o comportamento e essa mãe acaba caindo ainda numa situação tão grave quanto do autoritarismo, que é a permissividade. Você se identifica? Eu ia adorar ter alguém que falasse isso pra mim, quando meu filho tinha lá 3 anos, 5 anos, 7, 12, 16, então, meu Deus, era glória, era tudo que eu precisava como mãe naquele momento. Eu não tive, eu corri atrás, eu fui em busca, eu tinha o privilégio de trabalhar com educação, então eu praticava absolutamente tudo aquilo que eu dizia fazer, via o que funcionava, o que não funcionava, qual o temperamento, por que este temperamento com este pai, com esta mãe. E aí é onde a situação começou a florescer, depois dos 16 anos do meu filho, porque sim, eu fui uma mãe autoritária. E não me orgulho disso. Dentro do possível, para a época, foi o que eu consegui. E me libertar dessa culpa é o que acontece todos os dias quando eu converso com vocês. Um pouquinho. Seguimos sobre a palavra desculpa. Sua filha, seu filho, quando orientado a pedir, eles têm que ter o entendimento de que essa palavra ela está relacionada ao se arrepender, ao querer fazer diferente, ao sentir muito, ou ao puxa vida, não gostei também da minha atitude. Se a gente impõe que a criança fale a palavra desculpas, pode acontecer, dentro do que pode acontecer, que são várias coisas, né? Mas pode acontecer desta palavra virar, por exemplo, no sabão, sabe? Ai, desculpa, mamãe. Vai lá e faz de novo. Ai, desculpa, mamãe. Ai, desculpa. Não tem que pedir desculpas. Preste atenção. O que você queria ter feito? Com esse resultado, você ficou feliz ou você ficou triste? Como você se sente? E aí, a folhinha das emoções, da qual eu compartilho sempre com as minhas mentoradas, né? Que a criança traz em repertório aquilo que ela sentiu naquele momento. E para isso, para exemplificar ainda mais, de uma maneira ainda mais eficiente,
eu gosto muito de trazer os casos dos meus alunos, os casos das minhas mentoradas, os casos de pais que eu atendo. E nessa semana, o caso de um atendimento do 2 em 7, que é o atendimento com mentoria guiada por áudio, uma mãe, né, me trouxe a situação onde a filha falou uma palavra não bacana para o pai. E o pai, que ficou sentido, deu uma esfriadinha, sabe? Para dar aquele gelinho na criança, para ela se perceber. Com isso, a criança, ela começou a se sentir desconfortável. E ela foi conversar com o pai e aí ela disse para o pai: pai, eu só vou pedir desculpa se você deixar eu jogar um jogo. Eu só vou pedir desculpa se... E nesse se, o pai, obviamente, não barganhou. O que... aplausos, né? Foi muito bacana também da parte dele. Mas aí vem o questionamento da mãe. O que a mãe deveria ter feito, né? Porque a filha veio se queixar com a mãe. Deveria o quê? Obrigar, pedir desculpa? Afinal de contas, está errada. Deveria orientar que pedisse, né? Jogar ali uma situação de deixar ela ainda se sentir mais mal para então ela pedir desculpa? Ou deveria deixar no tempo dela? E aí a pergunta foi, ou a orientação foi, né? Essa criança, trazer para ela: filha, como você está se sentindo com essa situação? Você se arrependeu de ter falado aquela palavra para o papai? Como que você se sente? Como que você poderia ter chego aonde você desejava sem ter usado essa palavra? Dar para a criança, trazer para a criança em questionamento e não em resposta. Permita que a criança se perceba e refaça os passos que ela deu, tendo em como agora fato o resultado que teve, considerando possibilidades novas. Isso vai encorajar, é isso que vai fazer a criança se mover a querer fazer diferente. E foi isso, né, que foi orientado para que a criança desse seguimento e ainda convidada. Caso você queira se sentir melhor, já que a mãe está vendo que esse sentimento aí não tá muito bacana, que essa situação não ficou muito legal para você, você pode chegar pro papai e explicar que você não queria ter falado essa palavra, que você poderia ter usado outra, que você poderia ter agido de maneira diferente para ter um resultado diferente, ou você pode apenas pedir desculpa, falar que se arrepende e tá tudo bem. A decisão é sua. Como você vai fazer, você escolhe. Mas neste momento a gente promove, a gente dá a oportunidade para a criança se sentir. Algo muito importante, a criança está num processo de aprendizado. E às vezes será necessário sim orientar que ela peça desculpas. Porque vivemos em sociedade. Vivemos em ambientes públicos, vivemos e convivemos com mais pessoas. Não tem como, muitas vezes, a gente se livrar de convenções ou necessidades que ambientes requerem. E, mas aí vai ser uma violência contra a criança, obrigar ela a pedir desculpas. Pois é, né? Mas qual a magnitude dessa violência? Que é orientar a criança que peça desculpas. Porque a criança, ela tá aprendendo, inclusive, ser empática. Ela tá aprendendo, inclusive, a sentir-se no lugar do outro. É um processo, é um passo a passo. E tem uma educadora que eu gosto muito, que ela fala, do contrário, chega aquela mãe que é espalha-roda. Sabe? Aquela mãe que... chega naquele bolinho com outras mães e quando vê, as mães começam a fugir. Não existe dor maior para uma mãe do que sentir que o seu filho não é bem quisto, sentir que o seu filho não é bem recebido, sentir que o seu filho é rejeitado. Eu desconheço. Está entre as maiores dores de uma mãe sentir que o seu filho não é querido, não é convidado para uma festa, não é convidado para ir no parquinho, quando vai fogem. Isso não é bacana. Então, se essa palavra, essa violência que é orientar o filho,
para este ambiente, para esses locais, que peça desculpa, vai te ferir tanto ao ponto de compensar, sendo esta mãe espalha-roda, ok. Agora, se não, né, fazer um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali. O que eu não falo, do que eu não falo, como eu não trabalho com o radicalismo. Eu não trabalho com isso está escrito na pedra, é assim porque é assim. Não! Existem situações e situações. Nos colocar no lugar do nosso filho, auxiliá-lo dentro do que é possível, permitir que viva as consequências, está entre os nossos deveres. Mas, voltando a essa palavra, né? Como eu disse, trazer exemplos, promover reflexões para a criança não é possível com uma criança com menos de 2 anos, com menos de 3 anos. Neste momento, ela é ensinada muitas vezes a pedir desculpa, que não sabem nem falar muitas vezes desculpa, né? Eu vejo isso. Falam a palavrinha da maneira deles, mas eles estão aprendendo, só que aí você vai nutrindo esta palavra para que ela se transforme sendo genuína de fato e responsabilize, né, dentro das consequências lógicas as ações daquela criança e promova assim a empatia e outras habilidades, né, e que a criança desenvolva outras características que a identifiquem como um ser respeitoso. Esse é o objetivo maior. Respeitoso com o meu corpo, com o seu corpo e com o corpo do outro. Caso esse vídeo tenha feito sentido para você, por favor, dá um okzinho aqui. Isso vai ser muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. Envia para uma amiga que tá vivendo esse tipo de situação com a criança, que tá se escabelando porque a criança não pede desculpa, ou então tá se escabelando porque a criança pede desculpa e faz tudo igual. Faça isso. Auxilie o outro, vamos nos unir, vamos nos aproximar. Também tem o programa 2 em 7 com a mentoria guiada, que é uma oportunidade incrível de um dos produtos que eu entrego com maior profundidade. Dá uma olhada no link da bio que vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Espero que esse conteúdo tenha sido tão nobre quanto a minha intenção. Vejo vocês em breve.